Olá pessoal, então hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 junto à plataforma NetAcad, ao qual vamos conversar um pouco sobre as redes que estão presentes no nosso dia a dia. O objetivo deste capítulo é mostrar para vocês alguns requisitos básicos de uma rede online, a importância de algumas representações, principalmente no que diz respeito ao fluxo de transmissão em uma rede de computadores e, para finalizar, a criação de cabos de rede na arquitetura Ethernet, que é a arquitetura que norteia todas as funcionalidades de uma rede de dados nos tempos contemporâneos. As redes estão presentes em toda parte, né, pessoal? Hoje a gente visualiza vários meios de transmissão, né? Transmissão Wi-Fi, por Bluetooth, GPS, a tecnologia móvel, 4G, 5G, transmissões via rádio, via satélite, via operadora de telefonia, enfim, é uma diversidade de meios de transmissão muito grande. A gente trabalha hoje com o tráfego de dados, de certa maneira, de várias formas, né? Utilizando um pacote de dados, utilizando um roteador sem fio, um smartwatch, o celular, até mesmo uma caixa de registradora de um supermercado, de um estabelecimento comercial, ela tem, né, essa característica de transmitir e receber informações em certos momentos. A partir disso, então, a gente trabalha com, como eu falei anteriormente, com várias redes, né? Por exemplo, as redes utilizadas nos smartphones. A gente tem o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, que usa a tecnologia de satélites para fazer a transmissão de dados, né? Esse meio de transmissão ele pode utilizar aí o smartphone para calcular a localização do telefone, né? Uma precisão de aproximadamente 10 metros. Dentre outros, nós temos a Wi-Fi, né? Que também está disponível nos principais dispositivos computacionais e também no smartphone. Ela permite também, através de uma estação, de um access point, de disponibilizar uma rede sem fio para uma determinada área do meu estabelecimento comercial, da minha empresa e também numa rede doméstica. Tá? Nós temos o Bluetooth, né, que a gente utiliza em alguns dispositivos eletrônicos. A característica principal do Bluetooth é o baixo consumo de energia, né, a possibilidade de conectar alto-falante, microfones, fones de ouvido. E essa tecnologia serve tanto para voz como para dados, né? Então ela pode ser principalmente usada até mesmo em pequenas redes locais. E temos também, por último, o NFC, né? Que tem como característica a comunicação a curta distância. Ela é uma tecnologia de comunicação sem fio, né? Que permite a troca de informações de dispositivos que estão próximos. Então, normalmente esses dispositivos eles devem estar distantes alguns centímetros. Então são para redes de objetos, né, principalmente de dispositivos eletrônicos bem próximos. Junto no NetAcad vocês vão ver essas atividades que eu estou mostrando para vocês. Então vocês podem fazer, antes de fazer a avaliação do capítulo 1, né, o teste do capítulo 1, do capítulo 2 e assim sucessivamente, vocês podem fazer essas atividades para praticar os conhecimentos, né, obtidos no curso. Então, esse aqui é uma atividade de você conectar conceitos, né? Logo que você faz a atividade, você pode verificar ela, né? Que automaticamente depois ele vai informar se a resposta está correta ou se está errada. Nós temos também dentro do material didático do NetAcad, quando você passa pelo capítulo, algumas animações, né? Dentre elas aí tem uma animação importante que mostra os componentes de uma rede de computadores. Então dentro dos componentes a gente tem várias nomenclaturas que a gente utiliza. A
gente utiliza os hosts, os periféricos, os dispositivos de rede e as mídias de rede. Os hosts, né? Hosts nada mais são do que mídias que fazem a conexão entre esses dispositivos. Tá? Então a mídia de rede pode ser cabeada, pode ser uma fibra ótica, pode ser uma tecnologia sem fio. Tá? E os hosts, eles estão destacados ali. São os meios de interação, né? Um dos elementos principais de uma rede, que é o laptop, o PC do usuário final, um servidor de arquivos, uma impressora de rede, ou seja, é o local que você de certa forma vai compartilhar algum serviço, alguma informação, ou vai solicitar esse serviço na rede. Nós temos os periféricos, né, que geralmente são periféricos que estão nos dispositivos finais, né, por exemplo, uma webcam instalada no computador final, né, um scanner, uma impressora local que esteja apenas ligada localmente no computador, faz parte dos periféricos. Nós temos os dispositivos de rede, né, que eles permitem a conexão de várias redes distintas. Eles vão controlar todo o tráfego de dados. Dentre eles, nós podemos destacar os hubs, os switches, os roteadores. São exemplos clássicos, né, de dispositivos de rede. No caso ali, dá para visualizar na imagem 2 switches, né, que estão fazendo a função de interligar redes diferentes. E por último, nós temos as mídias de rede. As mídias de rede, elas são responsáveis pelo tráfego, né? É o meio de ligação entre esses dispositivos. A gente pode ter várias mídias, né? Conforme o destaque na figura, a gente pode ter dependendo da necessidade, uma mídia, um cabeamento par trançado, né? Uma fibra ótica, ou até mesmo, né, uma conexão sem fio. Aqui tem uma atividade para vocês identificar, né, justamente esses componentes que eu acabei de falar para vocês. Né? Vocês vão identificar quais componentes se classificam como mídia, como periférico, como host ou como dispositivo de rede. Depois nós temos também algo bastante interessante que precisa ser colocado para vocês. Como funcionam as conexões de uma rede local. Então a gente vai iniciar o nosso estudo de rede a partir de como é configurada uma rede local. Então geralmente eu tenho um administrador de rede, né, que eu posso fazer a configuração manual do IP. Né? O IP é o endereço desse computador, desse dispositivo na rede. Pode ser um computador, pode ser um celular, pode ser um servidor de impressão, uma impressora de rede, pode ser uma câmera de vídeo monitoramento, ou seja, todo dispositivo que esteja numa rede ele tem que ter um IP para identificar ele. Então eu posso fazer uma configuração manual numa rede pequena, por exemplo, ou uma configuração dinâmica, né, que eu vou usar aí um serviço chamado DHCP, que a gente vai ver depois, que ele possibilite, né, que o próprio sistema operacional faça essa configuração de forma dinâmica. Né, utilizado mais, claro, em redes grandes, em grandes redes, né, para mim não ter a necessidade de ir localmente e configurar cada computador de forma estática, de forma manual, né, na minha rede. Então tem 3 componentes principais que fazem parte de uma configuração, né, que fazem parte da configuração IP de um computador. O endereço IP, como eu falei para vocês, que ele vai identificar aquele equipamento na rede. Né, ele é composto por uma numeração padrão, que a gente vai ver mais tarde. Né, a gente vai estudar com maiores detalhes. A gente tem a máscara subrede, que vai identificar a rede da qual aquele host, aquele computador, aquele equipamento está conectado. Então eu posso ter máscaras diferentes, né? A gente vai ver depois mais adiante que todo IP ele é classificado em classes, e cada classe ele vai ter uma máscara que vai identificar aquele grupo de computadores que fazem parte daquela classe específica. Tá? E por último eu tenho o gateway. O gateway nada mais é do que o dispositivo que vai permitir eu acessar a internet na minha rede, que é o roteador. Então, normalmente, o gateway eu coloco o endereço IP do meu roteador da minha rede, porque ele que vai fazer essa função de permitir com que
com que eu não, com que todos os computadores da minha rede se conectem na internet. Esse que é o dispositivo responsável por essa funcionalidade. E como eu conecto esses dispositivos? Então ali tem alguns exemplos, né, na configuração de rede. Você vai entrar nas configurações de rede, todo computador tem essa configuração, né? A gente vai entrar ali no protocolo TCP/IP, que é o protocolo que a gente utiliza para, na maioria das vezes, configurar nossas redes. E ele vai clicando ali, tu vai ver que vai ter o endereço IP, né, a máscara de subrede e o endereço IP do meu gateway, padrão, do meu roteador. Então ali que eu vou colocar, né, o endereço IP da máquina. Automaticamente, de acordo com o endereço IP, ele já calcula a máscara de forma automática. E depois o gateway também eu coloco manualmente o endereço do IP do meu roteador. Então, recapitulando, existem duas maneiras de eu fazer a configuração. Eu posso fazer uma configuração de IP manual, indo em cada máquina e colocando o IP específico, né? O aspecto positivo que eu posso, né, de forma estática, manual, mapear qual IP que eu quero utilizar, né? E eu posso ir em cada máquina, geralmente numa rede pequena, e ter esse controle, tá? A desvantagem em uma configuração via IP manual, se a rede é muito grande, se torna algo exaustivo, né, e difícil de controlar. Até também pela questão de, acidentalmente, eu duplicar um IP ou errar algum IP, né, e isso aí, de certa forma, vai prejudicar o controle e gerenciamento da minha rede. Então, se a rede já tem um número grande de computadores e várias sub-redes, né, em diferentes setores, o aconselhável é eu usar a forma de configuração de IP dinâmica. Como eu falei anteriormente ali, ela tem o serviço DHCP, que é o servidor DHCP disponível no sistema operacional, ao qual ele vai gerenciar a numeração IP de cada máquina de forma dinâmica, de forma automática. Outras considerações importantes de rede, né? Aí eu tenho um exemplo de um projeto físico, né? Num segundo andar da minha empresa, com várias salas, onde eu tenho a localização de todos os computadores da minha rede. Tá? Cada um, logicamente, vai ter um IP, né? E esse IP vai estar associado a uma sala. E, de certa forma, isso precisa ser documentado para facilitar o gerenciamento e o controle da minha rede. Né? Porque se eu trabalho com uma rede muito grande, às vezes eu estou com um problema num IP, né? Um IP específico está consumindo muita banda de comunicação, fazendo muito download, eu posso monitorar para ver de onde é que está aquele computador e quem é que está utilizando aquele computador, né? Aí eu posso facilitar se tem, né, a checagem de algum vírus, ou se a pessoa está fazendo muito download, ou se está navegando alguns sites inapropriados, no caso, para o meu dia a dia. Tá? Então eu tenho esse controle, né? Eu posso trabalhar com um monitoramento, né? À medida que a rede cresce, né, em tamanho, em complexidade, é importante que eu tenha um planejamento lógico e físico. E esse planejamento deve ser documentado. Daí entra a topologia lógica e a topologia física. A topologia física, ela vem com o intuito de registrar a localização dos equipamentos da rede, né, e como é a instalação da fiação desses dispositivos. Então eu vou usar ali, né, um software que vai fazer todo o projeto físico, que vai identificar os meus dispositivos finais, né, se é um computador desktop, um laptop, uma impressora, os dispositivos intermediários, se é um switch, um roteador e as mídias de rede, né? Se aquela conexão estou usando uma tecnologia sem fio, né, um cabeamento par trançado, né, uma fibra ótica e assim por diante. E eu tenho também a topologia lógica. Ali eu posso relacionar ali, né, visualizar as duas topologias, né. A topologia lógica vem com a identificação dos dispositivos, o nome,
a configuração deles, endereçamento IP, né? Informações que envolvem toda a configuração da rede. Configuração de máscara de rede, configuração de gateway. Né? Ali eu consigo visualizar que eu tenho do lado esquerdo a topologia física, que mostra toda a estrutura física, da disposição física dos meus equipamentos nos diferentes setores. E do lado direito tem a minha topologia lógica, né? Que ela vai mostrar o IP de todos os servidores, dos computadores, né? Inclusive também do meu roteador. Então, de certa forma, ele vai facilitar o gerenciamento e o planejamento da minha rede. Porque no momento que a minha rede cresce, né, e no momento que eu tenho alguma incidência quanto à segurança da minha rede, isso aí vai facilitar o trabalho do administrador e, consequentemente, também do suporte da minha rede. O cabeamento e mídia, nós temos vários tipos de mídias, né, que são os meios que permitem a transmissão dos dados. Elas são classificadas em 3 tipos. Os fios de cobre, né? Depois temos a fibra ótica e a transmissão sem fio. Tá? Dentro do cabeamento por cobre, a gente tem o par trançado, que é um dos mais utilizados, né? É um tipo de cabo de cobre, é o cabo azul, aquele normalmente azul, que interliga setores de uma empresa. Eu tenho o cabeamento coaxial, que ele é constituído de um material de cobre ou alumínio, né, utilizado mais em empresas de telefone que envolve televisão a cabo, né, sistema de comunicação via satélite. E eu tenho o cabeamento em fibra ótica, né, que é utilizado para grandes redes, né, interligar backbone, empresas de grande porte, data centers, porque ele permite, né, uma velocidade e uma agilidade maior no fluxo de informações. É um dispositivo mais rápido, né, e que pode ser utilizado. Então o cabeamento Ethernet ele tem alguns poréns, né, algumas desvantagens. O cabeamento Ethernet, principalmente a transmissão de dados por cobre, né, por cabo de cobre, ele é sensível à interferência eletromagnética. Essa interferência eletromagnética, né, ela pode reduzir a taxa de transferência de dados, né, conhecida como crosstalk, que é a diafonia, né, ocorre quando os comprimentos longos de cabos são agrupados, e esses impulsos elétricos de um cabo podem passar por um cabo adjacente. Né. Então nós temos 2 tipos de cabeamento par trançado, o TP e o STP. Tá? Outros tipos de cabo de rede, a gente tem o cabo coaxial, que é aquele ali, utilizado muito na empresas de televisão, né? Em rede de dados de computadores ele já não é muito utilizado, né? Ele já está em desuso. Mas o interessante é que ele é feito por um material, além de cobre, ele pode utilizar também o alumínio. E ele tem, né, uma melhor blindagem comparando com os cabos UTP. Tá? O cabo de fibra ótica, como ele é feito de vidro ou plástico, ele não conduz eletricidade, por isso ele é imune, né, a interferências eletromagnéticas. Tá? Então, adequado muitas vezes é para instalação em ambientes que a interferência é um problema. Né? Eu tenho um ambiente que tem muita cabo, né, de energia, né, de telefonia, que pode gerar alguma interferência. Eu uso então o cabeamento de fibra ótica, seria uma solução. Voltando lá para o cabeamento par trançado, no momento que a gente vai montar um cabeamento desse tipo, a gente visualiza que o cabo é constituído por vários fios, né? Ele tem 8 fios coloridos, né? O verde, verde e branco, o laranja, laranja e branco, o azul, azul e branco, e o marrom e branco. Tá? E eu tenho 2 modelos de fiação, né? 2 esquemas de fiação, que são chamados de o T568A e o T568B. Cada esquema de pinagem vai definir a ordem das conexões dos fios na extremidade do cabo. Tá? Então ele dá para visualizar, né, as 2 sequências diferentes, utilizando o padrão T568A à esquerda e à direita o padrão T568B. Aqui tem uma imagem que mostra como é o fluxo de dados, né, utilizando
um cabeamento UTP. Então tem o cabo que vai interconectar, por exemplo, um PC com switch. E ele tem ali a tecnologia de cabeamento direto, que é o padrão 568A. Ele tem o mesmo fio que fica na ponta lá do PC, é o que vai lá no switch. Ó, verde e branco, verde, laranja e branco, azul, azul e branco, laranja, marrom e branco e marrom. Em ambas as pontas ele tem a mesma sequência. Tá? Aqui nós temos um exemplo, né, do cabeamento de rede, o crossover, que é o 568B, que tem outra pinagem, outra sequência de cores. E o 568A, que é a montagem de cabo de rede direto. Tá? E quando é que eu vou usar um e outro? Então aquela tabela ali ajuda a esclarecer essa dúvida. Por exemplo, se eu vou interligar um switch com outro switch, eu vou usar um cabo de rede crossover. Se eu vou usar, por exemplo, vou interligar um roteador num switch, eu vou usar o cabeamento direto. Se eu vou interligar um PC num switch, eu vou usar um cabeamento direto. Logicamente, eu vou usar o padrão 568A com aquelas cores. Tá? E assim sucessivamente. Tá? No caso ali, o direto é o 568A e o crossover é o 568B. Então, dependendo do que eu vou interligar, eu tenho que usar uma sequência específica de fios ali envolvendo as cores, né? No momento que eu monto, que eu vou grimpar, que eu vou fazer o conector da ponta do meu cabeamento. Tá? Aqui a gente tem os cabos de fibra ótica, né? Todos os componentes, né? Nós temos a capa, né? A fibra ótica, que é o material que vai proteger toda a fibra contra a umidade, contra algum contaminante, né? Ela é revestida, né? Tem um revestimento interno, dependendo do uso desse cabo. Depois nós temos o material de reforço, que vai envolver o buffer, que é uma das partes principais da minha rede. Tá? Ele vai impedir que o cabo de fibra seja esticado quando for puxado. Né? E esse material geralmente é o mesmo material usado para proteger coletes à prova de balas. É um material bem resistente. Depois nós temos o buffer, que é usado para ajudar a proteger o núcleo e o revestimento interno contra alguns danos que possam ocorrer. Então ele protege bastante o núcleo da minha rede, que é o local onde que vai ser, né, transportada as informações, os dados. Nós temos, além dessas outras proteções, o revestimento interno, que ele é feito por produtos químicos usados para criar o núcleo. Ele vai atuar como um espelho. Ele vai fazer aquele trabalho de reflexão da luz em volta do núcleo, né, mantendo a luz no núcleo ao passar pela fibra, permitindo, sim, né, um melhor transporte, um melhor fluxo nas informações e também de uma forma mais rápida. E por último, o núcleo, né, o elemento central, transmissor de luz do centro, do núcleo da fibra ótica. Né, ele é composto geralmente de silício ou vidro. Né, então todos os pulsos de luz, né, eles vão passar pelo núcleo da fibra, que é o elemento mais importante e o mais central, o mais protegido do meu cabo de fibra ótica. Tá? Depois nós temos uma atividade direcionada aos conceitos envolvendo fibra ótica, que vocês podem fazer, tá, né? Envolvendo também o cabeamento de cobre. Mais uma atividade com alguns termos. Tá? Então seria isso aí, pessoal. Tá? Então é recomendado agora que vocês naveguem pelo capítulo 2, deem uma olhada ali nas animações, alguns vídeos, alguns materiais explicativos, deem uma lida em algum conceito, fazem essas atividades e depois já pode fazer aí o teste do capítulo 2. Tá? Semana que vem nós vamos entrar então no capítulo 3. Ok? Boa semana a todos.